Olá, boa noite. Nós vamos dar início daqui a pouco a mais uma live que o nosso mandato está levando adiante. Nós já debatemos aqui a situação dos leitos e dos leitos em UTI na cidade de Uberlândia diante da pandemia, a questão da violência doméstica nesse período. Também tratamos da importante, no sentido de trágica, data de 31 de março ou 1º de abril de 1964, e tratamos também do tema cultura no processo, no período de quarentena. Hoje nós vamos receber um convidado também muito especial, um promotor público, estamos tentando a conexão aqui com ele. Nós vamos tratar do tema encarceramento e pandemia, um tema bastante importante, e estamos aqui apenas aguardando a conexão com o promotor Haroldo Caetano, e já já vamos dar início a essa live que dá sequência aqui ao nosso trabalho nesse período em que, de fato, as atividades presenciais estão com sérias restrições. Nós estamos observando essas restrições e precisamos lançar mão das redes sociais, dessa forma de interação, de conexão, para poder fazer esse debate que também tem a ver com uma informação de interesse público, uma vez que são vários aspectos. Nós teremos ainda pela frente. Vamos convidar aqui. Promotor, ele já vai entrar para darmos início à nossa atividade. Ok. Promotor Haroldo Caetano, muito boa noite. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. É uma satisfação tê-lo entre nós. E antes de nós irmos a uma apresentação, eu te passo a palavra para uma saudação para o público que já está aqui nos acompanhando. Boa noite, professor Edilson. Boa noite a todos os que nos acompanham na live. Não sei se eu estou sendo... Se a imagem está boa aí para vocês. Está boa, sim, está boa. O som também. Que ótimo. É um prazer estar com você aqui, professor, e com seus convidados, com seu público, para a gente discutir esse tema aí, que é um tema, enfim, que não é novo, é um tema que não tem despertado o interesse devido da população brasileira, particularmente nesse momento difícil que nós estamos passando, né, por ele, mas que é um tema necessário e que, sim, devemos discutir e colocá-lo em pauta sempre que possível. E esse canal que agora se abre, é o canal da internet, é o único possível nesse momento, inclusive, né, além das outras mídias, é claro, mas sempre respeitar essa questão do isolamento social. É importante a gente fazer uso desses recursos para poder trazer para a agenda da sociedade brasileira toda essa problemática que está aí escondida atrás das grades, escondida atrás dos muros de tantas prisões brasileiras. Ok, eu quero então iniciar a apresentação. Haroldo Caetano é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, mestre em Direito pela Universidade Federal de Goiás, doutor em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, autor de livros jurídicos, entre eles Execução Penal, Ensaios sobre a Pena de Prisão e o mais recente, Loucos por Liberdade, Direito Penal e Loucura. Ele é vencedor do Prêmio Inovare com o programa de atenção integral ao louco infrator. Eu quero também aqui, promotor Haroldo, eu vou te chamar de Haroldo, ok? Eu quero registrar, antes de iniciarmos as perguntas e respostas, um especial agradecimento à professora Débora Pastana. Nós somos colegas aqui no Instituto de Ciências Sociais da UFO, e ela é que indicou o seu nome. Vocês são pesquisadores dessa área, desse tema,
né? E eu quero então deixar esse registro de agradecimento a ela. Bom, como eu já anunciei aqui, o tema nosso hoje é exatamente encarceramento e pandemia. Promotor Haroldo, o encarceramento no Brasil, em especial, por si só implica quais comprometimentos aos direitos humanos da população carcerária, que, ao que consta, seria a terceira maior do mundo em números absolutos, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Então, antes de entrarmos no aspecto específico da pandemia, quais são os comprometimentos quanto aos direitos humanos que o sistema prisional brasileiro já apresenta regularmente? É até difícil encontrar um ponto de partida para demonstrar o tamanho da ilegalidade que o Estado brasileiro comete contra boa parte da sua população, né? O que o Estado promove dentro do cárcere hoje poderia ser identificado perfeitamente como terrorismo de Estado, porque é tanta violação de direitos, é tamanha a brutalidade com que essas pessoas, que hoje, segundo informações que variam entre 700 e 800 e poucos mil brasileiros e brasileiras que estão no cárcere, isso contando apenas as pessoas adultas, são pessoas que estão sendo submetidas a uma brutalidade sem tamanho, né? Que começa, eu costumo dizer, que começa já na sua inclusão no sistema punitivo, a partir da sua desumanização, que acontece na prisão dentro da viatura policial. Normalmente, o indivíduo classificado como delinquente é colocado no porta-malas da viatura. Ele é colocado como uma coisa, um objeto qualquer que vai no porta-malas de uma viatura policial. Então, a partir do momento que você desumaniza a figura do sujeito pela simples suspeita da prática criminosa, você passa a permitir, poderíamos dizer assim, de uma forma um tanto quanto sutil, qualquer tipo de violação de direitos. Porque se não é pessoa humana, pode ser transportada na mala do carro, ela pode ser submetida à tortura, ela pode ser submetida à execução sumária, como a gente vê acontecer com tanta frequência, ela pode ser colocada em qualquer buraco que funcione sob o rótulo de estabelecimento prisional, ela pode ir para manicômio judiciário, onde existe, ela pode ir para a prisão juvenil, que muita gente insiste em dizer que é centro de socioeducação, ou centro de internação juvenil, quando na prática são apenas prisões mesmo. Então, o que nós temos é a brutalidade manifesta a partir do ato da prisão. E dentro do cárcere, isso acontece de uma maneira ainda mais rigorosa, de uma maneira tanto quanto mais cruel, quando o Estado atua longe dos olhos da sociedade. A partir do momento que o sujeito entra no presídio, ele não tem mais contato social. Até para ilustrar bem esse dado da nossa realidade, do superencarceramento, que está presente no Brasil muito visivelmente, pelo menos desde o ano de 1990, desde a edição da Lei dos Crimes Hediondos, é que nós temos o índice de encarceramento assim, crescendo de uma maneira avassaladora, e como essa população contida sob todo tipo de violência, ela reclama, e reclama muito, no passado, não é um passado tão recente assim, mas o Estado brasileiro chegou, inclusive, a proibir as pessoas que estão presas, por exemplo, de terem acesso a um telefone. Hoje, quem está preso e invisível, e sequer pode ter contato com o mundo exterior por um contato telefônico. Aliás, é crime acessar o telefone a partir de um presídio. Veja o nível da violência que se pratica sob um rótulo de uma pretensa normalidade ou de uma pretensa justificativa em algum discurso de segurança pública, mas que na prática se converte nessa situação absurda que a gente encontra em praticamente todos os presídios brasileiros, salvo raríssimas exceções. É uma situação dramática. Essa informação de que o Brasil tem, em termos absolutos, a terceira população carcerária do mundo, procede, Haroldo? Sim, procede. A informação, inclusive, foi mencionada hoje num artigo publicado na Folha de São Paulo por 3 professores que eu gosto muito, até faço questão de... Aliás, não foi hoje, no dia 6 de abril, a Folha publicou
um artigo falando sobre a pandemia do coronavírus e a sua relação com o cárcere. É um artigo subscrito pelo professor Cristiano Ávila Marona, a professora Helena Fonseca Rodrigues e a professora Luciana Boitê. Então, são informações que são muito atualizadas a partir, inclusive, desse estudo dos 3 professores. Ok. Você que está nos acompanhando agora aqui na live sobre esse tema, encarceramento e pandemia, se quiser enviar uma pergunta, aqui na parte de baixo do seu celular existem 2 quadradinhos com um ponto de interrogação. É a melhor forma para você enviar pergunta, porque aí fica registrado nessa pasta e depois nós iremos também contemplar algumas perguntas de internautas que nos acompanham. Bom, quanto à saúde da população carcerária, o Covid-19 já tem produzido quais impactos? E o que se espera se medidas específicas não forem adotadas para esse segmento social? Bem, essa resposta talvez certamente seria mais abalizada a partir do conhecimento médico, a partir do conhecimento epidemiológico, evidentemente. Mas o que nós temos observado é que em ambientes onde há uma intensa comunicação entre as pessoas, uma proximidade muito grande entre as pessoas, onde não é possível fazer o isolamento social, a contaminação tem se dado de uma forma muito mais fácil, né? Tanto que nos Estados Unidos houve um episódio que aconteceu dentro de um asilo, né, onde os idosos residiam, e que 30% da população daquele asilo morreu por coronavírus, porque a convivência coletiva favorecia e favorece realmente o contágio, é o que a gente tem observado aí. No caso brasileiro, se você entrar em qualquer presídio, você vai encontrar uma situação absurda, né, que eu acho que não é segredo para ninguém. As pessoas que estão nos assistindo, todas elas já devem ter ou visto pessoalmente no seu trabalho, ou por imagens coletadas aí pela mídia, pela internet, como é um presídio, né, como é a superlotação carcerária. As pessoas estão amontoadas dentro dessas unidades. Então, caso o vírus ingresse para dentro desse espaço, é muito provável, e aí a medicina, o pessoal os epidemiologistas vão nos informar, os infectologistas vão nos dizer que a possibilidade de contágio é fatal, né? Um ambiente totalmente inóspito, insalubre, com pouca ventilação e cheio de gente. Bom, é evidente que se o vírus entrar aí, fatalmente pega todo mundo. E aquelas pessoas em situação de maior vulnerabilidade, eventualmente doentes, eventualmente as pessoas mais idosas, mais expostas, portanto, à ação do vírus, certamente sofrerão as consequências com maior intensidade. O que a gente tem visto é que nós não temos observado medidas, digamos assim, corajosas de enfrentamento a esse problema, e estamos contando no Brasil com a sorte mesmo. Por enquanto, houve poucas evidências, há poucas notícias da incidência do coronavírus no cárcere. Hoje eu estava lendo o que aconteceu na Papuda, né, no Distrito Federal, e não temos muito mais informações, até porque os testes não estão sendo feitos com aquela intensidade que certamente seria interessante para a gente poder perceber melhor esse fenômeno, mas, por enquanto, a gente está contando com a sorte. Mais ou menos assim. Na verdade, este problema da subtestificação é até mais grave do que a subnotificação. E isso vale para o conjunto da população, e eu suponho que, em relação à população carcerária, o quadro seja até mais dramático. Em sua opinião, baseada na experiência como promotor e no conhecimento jurídico e mesmo de outras áreas, quais seriam as medidas apropriadas a serem adotadas para a população carcerária nessa pandemia que tem dimensões globais? Promotor Haroldo. Bem, eu até não sei se aquilo que eu vou dizer se explicaria apenas e exclusivamente para o momento atual da pandemia.
Pode ter Mas uma abrangência maior. eu acredito que essa resposta poderia valer para qualquer momento, independentemente da pandemia. A pandemia apenas expõe a urgência do problema com maior evidência. Nós colocamos pessoas em ambientes onde não se comportam tantas pessoas. Então, o que é preciso fazer é, no mínimo, né, garantir que os espaços físicos onde funcionam as prisões respeitem o limite da sua ocupação. Então, se nós temos um presídio com capacidade para 100 pessoas, nós não poderíamos ter ali 101 pessoas. No máximo, 100. Acontece que a gente tem um presídio para 100 pessoas que, às vezes, está com 300 pessoas. Então, isso implica, necessariamente, numa situação tão degradante, que não é só o coronavírus. Outras enfermidades, a tuberculose, a incidência de tuberculose dentro do cárcere é uma coisa absurda. Dezenas de vezes mais fácil você contrair tuberculose no cárcere do que fora do cárcere. Isso vale para outras doenças também que vem sendo, como a medicina vem expondo a partir de pesquisas que são feitas. E nós temos, então, um ambiente propício à contaminação. E para reverter essa condição, é esvaziar, é desencarcerar. E por isso que nós temos já há muito tempo uma campanha, inclusive a Pastoral Carcerária, o IBCCRIM, e muitos outros institutos de defesa dos direitos humanos, vêm pautando a necessidade de se discutir no Brasil o desencarceramento. É preciso reduzir a população carcerária no Brasil, inclusive, isso não é paradoxal, inclusive para que se tenha uma melhor condição de segurança pública na sociedade brasileira. Então, desencarcerar, sim. Agora, como hoje nós temos a pandemia, é possível você fazer pelo menos um recorte nesse desencarceramento emergencial por soluções que a própria legislação admite, por exemplo, pela prisão domiciliar das pessoas com mais de 60 anos, das pessoas que padecem algum tipo de doença que poderiam favorecer ao agravamento da sua condição em caso de contaminação pelo coronavírus. As mulheres grávidas, em que até hoje nós temos mulheres com filhos pequenos que ainda estão no cárcere. Então é possível, a partir de dispositivos que já estão vigentes na nossa legislação, na legislação processual penal, na lei de execução penal, evidentemente, fazendo aqui a sua interpretação à luz do momento e da urgência da pandemia, é possível que se faça uma medida preventiva a partir do desencarceramento, a partir da liberação dessas pessoas, ao menos circunstancialmente, ao menos temporariamente, até que passe, quem sabe, o pico da pandemia pelo Brasil, e a partir dali na frente, a gente poderia ver outras questões, digamos, de cunho mais duradouro, como a política preventiva no cárcere, para que a gente, quem sabe, possa pensar o encarceramento no Brasil dentro de um mínimo de racionalidade, que é o que nós não temos conseguido até hoje. Então, eu tinha uma outra pergunta que você já acabou se antecipando, que mostra que há uma lógica aqui no nosso diálogo. Era uma pergunta sobre se a soltura de alguns grupos de presos, medida que já vem sendo adotada em outros países, nesse atual contexto, seria também importante para o Brasil e, se sim, com quais critérios? Como você já entrou nesse tema, você pode ficar, inclusive, à vontade para aprofundar a questão desses critérios, mas eu vou fazer uma pergunta que um internauta aqui mandou para nós. Ele falou, olha, como fazer para que essa visão, ele usou a expressão narrativa, eu prefiro visão de mundo, como fazer para que essa visão de mundo, segundo a qual quem está preso merece tudo isso, como fazer para que essa visão se altere? Porque, de fato, há uma base de apoio na sociedade brasileira que acha que o preso tem que ser tratado daí para pior, né? Nós vimos, inclusive, acho que ontem ou anteontem, um apresentador de televisão, né, que levantou a hipótese de um campo de concentração para todo mundo que estiver doente. Parece que ele foi afastado do programa, mas a ideia dele talvez não esteja afastada da cabeça de muitos. Então,
Como que a gente pode disputar na sociedade, contrapondo informações contra essa visão de que preso tem que sofrer mesmo e, se possível, até morrer logo? Professor, essa discussão é uma discussão que vai estar sempre sendo trazida para a mesa, digamos assim, né? Uhum. O que nós não conseguimos ainda é trazer um mínimo de racionalidade para essa discussão. Então, nós temos, de um lado, uma ideia que não se baseia, digamos assim, em fatos concretos, numa ciência bem determinada, a ideia de que, por exemplo, a prisão resolve os problemas da sociedade, né? Nós temos isso, que a prisão traz segurança pública. Então, existe uma crença em algo que, de fato, na prática não existe. E, de outro lado, temos o pessoal do direito penal, a criminologia crítica, estudando com profundidade os problemas que vêm da criminalização, né? Da criminalização da pobreza, da discussão da sociedade a partir do direito penal, e isso acaba implicando necessariamente na ampliação do Estado penal, do Estado punitivo, em detrimento do Estado Previdência, do Estado que vai amparar as pessoas nas suas necessidades. E essa discussão, ela de fato, ela fica prejudicada num ambiente em que é muito difundido o medo, né? O medo é um grande propagador dessas ideias nazifascistas que programas como esse que você se referiu usam muito, né? A datenização da televisão brasileira é um problema muito sério e esse fenômeno, somado a algumas outras questões culturais, em uma sociedade que vem de um conservadorismo muito pesado, uma sociedade marcada pelo racismo, né? No Brasil, dos seus 500 anos, dos seus pouco mais de 500 anos de história pós-descobrimento, teve 370 anos de escravidão. Não foram 3 anos, não foram 3 semanas, não foram 3 meses, não foram 30 anos, não foram 100 anos. A sua vida e a minha vida somadas foi muito mais do que isso, né? Foram gerações e gerações de brasileiros criados sob uma cultura da escravidão como algo natural, né? E isso implica hoje em muito do que a gente percebe no comportamento da sociedade. Nós acabamos com a escravidão, aquela clássica, e criamos outras formas de opressão sobre as mesmas populações, né? Inclusive, particularmente, sobre a população negra. E o que a gente tem, então, como reflexo, é uma sociedade que ainda hoje se pauta por esse preconceito. E o preconceito que diz que bandido bom é bandido morto, esse bandido que eles querem morto é um bandido que tem endereço certo, que tem classe social, que não é protegida pela redoma do capital, né? É uma pessoa que está fora da proteção do capital. Então, nós criamos então, um direito penal que se pauta por essa visão de mundo, né? Altamente preconceituosa e racista, autoritária, que propõe que a sociedade seja protegida, a sociedade dos bons, né? Até se cunhou dos homens do nazismo, bem, né? É o cidadão de bem, né? O cidadão de bem, que é um personagem nazista, né? Esse cidadão de bem que é protegido à custa da morte dos demais, né? Que não são vistos como integrantes da mesma comunhão social. Então, isso é uma questão difícil de você enfrentar, mas é necessário que se enfrente. Como? Bom, eu imagino que isso venha com o tempo ficando a cada dia um pouco mais difícil até, né? Nós temos hoje aí a tecnologia que, em tese, poderia nos auxiliar bastante, o telefone celular, que permite essa nossa videoconferência aqui, essa live, é a mesma tecnologia que está acessível para uma comunicação fascista, não é? Uma comunicação que dissemina o ódio. As redes sociais, salvo raros canais, né? As redes sociais são campo propício para a proliferação do discurso nazifascista. E isso a gente percebe muito facilmente, porque uma mensagem de cunho preconceituoso, ela recebe engajamento até para ser criticada, e esse engajamento multiplica essa mensagem por milhões. E isso não se vê
quando se tem, por exemplo, uma mensagem que vai discutir a possibilidade de resgatar direitos humanos. E, aliás, é até interessante, nós estamos na Semana Santa, né? Nós somos um país cristão, predominantemente, não sei se mais predominantemente católico, mas predominantemente cristão. Nós todos fomos formados dentro dessa base católica, né? Amanhã é uma data marcante para o cristianismo, né? Amanhã é a Sexta-feira Santa. É o dia em que se lembra a execução do bandido, né? A tortura, né? A execução, a tortura, a servícia do corpo e a execução do bandido, que era o bandido bom da época, que deveria ser morto naquela época. Então, nós continuamos, passados 2020 anos do nascimento de Cristo, a repetir a sua execução no cotidiano. Então, hoje, aqueles que o sistema socioeconômico predominante capitalista impõe, que determina quem é o indesejável, quem é o inimigo na sociedade, é o pobre periférico, negro, né? É a pessoa que não se encaixa nos padrões heteronormativos. Essas pessoas são os indesejáveis da hora, são os inimigos a serem batidos, e elas continuam a serem torturadas e mortas na nossa sociedade. Nós continuamos, e é muito curioso, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, o crucifixo em ambientes forenses, né? Até no Supremo Tribunal Federal no Brasil, tem lá o crucifixo atrás do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, né? Do plenário ali. E nós temos como símbolo naquele ambiente, que é um ambiente de justiça, na realidade, o que a gente tem ali é um símbolo de um grande erro judiciário, né? E a gente continua praticando esse mesmo erro de ver nas pessoas que são mais vulneráveis, que são pobres, o inimigo a ser batido, o indesejável a ser excluído. Então, mudar essa cultura, existem possibilidades, né? Mas fácil não é, porque, de fato, os mecanismos hoje estão muito mais disponíveis para o discurso fácil. O discurso fácil é o discurso do rapaz de que ontem queria campo de concentração para quem tem Covid, né? O discurso fácil é o discurso que o presidente da República também disse ontem, que o idoso que seja cuidado pela sua família. O presidente da República não conhece o Estatuto do Idoso, com a legislação aprovada, inclusive, enquanto ele era parlamentar. Então, a gente tem esse discurso fácil, disseminado, propondo soluções fáceis, quando, na realidade, a sociedade é complexa. A sociedade é uma sociedade que exige soluções também, que precisam ser mais bem elaboradas. E uma delas, essencialmente, a gente fala disso sempre, é claro, é que nós precisamos investir em políticas sociais, fundamentalmente a educação. A gente vai ver agora, a gente vai experimentar agora, até a propósito, professor Edilson, escapando um pouco do tema, né? Não, mas está interessante porque nós estamos vendo o contexto mais geral, estou achando ótimo. Eu acho que a gente vai experimentar agora algo novo, que vai para além do Bolsa Família, que já é algo que vem sendo experimentado como distribuição de renda, já há mais de uma década, né, o Bolsa Família. Agora nós teremos aí o auxílio emergencial, a renda básica emergencial para quem está sofrendo as consequências do isolamento social, né? Então, aquelas pessoas que deixaram de receber, porque eram liberais, enfim, profissionais que deixaram de receber o seu ganha-pão, podem agora receber R$600 como ajuda de custo, ou como ajuda para se manter e manter a própria família por até 3 meses, recebendo esses valores. Bem, vai ser uma experiência interessante, porque é o avesso do que o neoliberalismo vinha pregando até então, né? A ideia de distribuir renda para que as pessoas possam viver um pouco melhor é uma ideia que não era colocada na agenda, pelo contrário, né? Até o Bolsa Família, um instituto tão importante no passado recente, na história recente do Brasil, era muito contestado. Hoje nós vemos que ele não era só necessário, como ele deve ser ampliado. E a gente pode pensar essas políticas sociais de amparo socioeconômico também para fazer segurança pública. É muito comum, a gente percebe com muita frequência, crimes famélicos, né? Crimes praticados porque o sujeito não tem o que comer mesmo, que está com a família passando fome, que está com dificuldade para comprar o essencial para a sua vida. E, de repente, essas pessoas
que não tem acesso a uma ajuda emergencial como a que nós vamos experimentar agora, ela acaba praticando um crime e a solução que se abre para essa pessoa é a polícia, é a prisão, né? Ninguém vê o menino, o adolescente, o jovem, lá no sinaleiro vendendo balinha, né? As pessoas ignoram aquele menino que está pedindo esmola. Mas a partir do momento que aquele mesmo menino que está no sinal pedindo esmola, ele cansado e com fome, ele resolve furtar a bolsa de uma motorista, aí o Estado vê aquele menino, né? Aquele menino que estava passando fome ninguém via, mas o menino que furtou a bolsa de uma motorista, o Estado vê, todo mundo vê, a polícia chega, prende e, em tese, resolve um problema. Quando, na prática, ele apenas potencializa esse problema, que vai aparecer um pouco mais forte ali na frente. Então, nós temos, sim, possibilidades de discussão agora pela tragédia, né, pelo problema da pandemia, que é um fato que nós todos estamos experimentando pela primeira vez, uma situação muito nova, né, e que esperamos sobrevivamos todos a ela e que seja o mínimo o número de vítimas possível, mas que a gente tem muito que aprender nesse momento de pausa, né? Inclusive essa pausa consumista, essa pausa hedonista, essa pausa, eu acho que nós estamos vivendo uma pausa de tudo, né? O meio ambiente está agradecendo, a gente está podendo conversar dentro de casa com as pessoas, a gente está tendo uma condição de restabelecer laços, que é aquela correria que o modelo aceleracionista nos impõe, essa ideia de consumir o tempo todo e ampliar a base de consumo e crescer, e consumir e crescer. O planeta não suporta isso, né? E, de repente, a gente fez essa pausa agora, quem sabe a gente consegue repensar questões que são importantes. E uma delas, voltando ao nosso assunto, é a questão do funcionamento do Estado penal, das prisões, e particularmente de um Estado penal num ambiente de um país como o Brasil, de extrema desigualdade e com características que permitem, sim, outras possibilidades para lidar com o fenômeno da violência. Promotor Haroldo, nós estamos recebendo assim, várias sugestões de perguntas aqui nas manifestações. Daqui a pouco eu vou voltar a abrir espaço para elas. Eu sempre costumo, nas minhas aulas, citar filmes que lançam luzes sobre os fenômenos sociais e suas determinações. Enquanto você abordava o contexto mais amplo em que se insere o sistema prisional e o caráter seletivo da população que ali está, jovem, negro, pobre, da periferia, né? Esse é um estereótipo, ou é melhor, o perfil da população carcerária. Eu me lembrei aqui do importante filme, documentário, na verdade, 13ª Emenda, relativo aos Estados Unidos, mas que mostra como aquilo que se imaginava superado ainda tem um legado, tem uma herança. Quando você abordou a contradição, né, entre muitos religiosos e a sua figura principal, Jesus de Nazaré, eu registro e recomendo aos internautas aqui a série que a Netflix possui, Maria Madalena. Mostra o lado humano, histórico, social, político dessa figura, que foi presa, torturada, considerada à margem da sociedade, porque andava com leprosos, com prostitutas. Bem interessante isso. Quanto aos campos de concentração, me permita aqui colocar também algumas ideias. A população dos campos de concentração era formada, no caso lá da Alemanha nazista, por judeus, por homossexuais, por comunistas, por ciganos, por idosos e por pessoas com deficiências físicas. Ou seja, aquilo que não era mais fator de produção e de consumo. Bom, Minas Gerais, eu quero fazer esses dois registros que a Raíssa e a Eliene mostraram aqui para nós. Minas Gerais hoje vive uma situação duplamente dramática, porque o auxílio emergencial hoje começou a ser pago, mas o governador de Minas não pagou professores. E nós estamos, Haroldo, numa situação quanto aos programas e ações de prevenção à criminalidade, uma situação dramática.
O governo Zema está na iminência, aliás, já decretou o corte de investimentos, de recursos do Estado para muitos programas e ações de prevenção à criminalidade. Eu quero apresentar aqui para você uma pergunta a mais que foi feita aqui pela Gislene, que é a seguinte: o Ministério da Justiça não teria que apresentar uma proposta específica sobre o encarceramento nesse período? O que o ministro Sérgio Moro encaminhou quanto a isso ou não encaminhou nada? Bem, primeiro sobre essa questão da gestão política das pandemias e por parte dos governos dos estados, a gente tem visto, digamos, a gente precisa reconhecer, né, o acerto que os governadores e prefeitos têm tido, de uma maneira geral, em conduzir a crise sanitária, a partir de informações técnicas, científicas, abalizadas por quem de fato entende das questões de saúde, a despeito do que vem acontecendo no governo central, com o presidente fazendo exatamente o oposto a isso, né? Ao invés de facilitar e fortalecer as políticas que vêm sendo adotadas nos estados, a gente tem visto um presidente aí errático, com manifestações, quando não bizarras, absurdas, e isso, enfim, não favorece tanto. Então, os governadores, de uma maneira geral, têm se posicionado de maneira adequada. Sobre essa questão do pagamento dos professores, realmente é lamentável, né? A gente conhece, embora eu esteja aqui de Goiás, a gente acompanha um pouco de longe o problema mineiro, mas Goiás também não está tão diferente assim. As contas públicas todas hoje vão se complicar mesmo por conta do momento que todo o país vive, o mundo todo vive, né, na verdade. Mas é importante que a gente, nessas discussões que também se dão no ambiente político, é preciso que se dê prioridade ao pagamento das pessoas que recebem menos, né? As pessoas ou que haja na definição do pagamento, da quitação das folhas, esse cuidado, né? Espero que Minas consiga reverter esse problema. Sobre a posição do Ministério da Justiça diante da pandemia, o que a gente tem percebido é um ministro acuado, escondido, que não se manifesta sobre aquela agenda que seria própria do Ministério da Justiça. E essa agenda diz respeito necessariamente ao funcionamento do sistema penitenciário brasileiro. A gente não tem visto um posicionamento adequado do Ministério, ou que fosse, pelo menos, minimamente em sintonia com o problema sanitário que nós estamos vivenciando. Pelo contrário, a gente tem visto um ministro se pautando ainda pelo populismo penal, e numa manifestação que vi dele ontem, salvo engano, ele mandava ter cuidado com a liberação de presos. Ora, se você libera o preso, num momento como esse, é necessário liberar presos. E o judiciário felizmente o judiciário não se pauta pelas ações do Ministério da Justiça, né? O Conselho Nacional de Justiça baixou uma resolução muito importante para recomendar ações por parte das justiças, do Poder Judiciário brasileiro como um todo. E aqui em Goiânia isso foi observado, eu acompanhei de perto aqui uma decisão da Vara da Execução Penal de Goiânia, que mandou colocar em regime domiciliar todas as pessoas que estavam cumprindo pena nos regimes aberto e semiaberto. É o mínimo que se deveria fazer e de fato, isso não significa problema nenhum no campo da segurança pública. Quem já está em regime semiaberto ou em regime aberto, já está fora da cadeia pelo menos a metade do dia. Então, vai só complementar a liberdade por um pouco mais de tempo, e amanhã ou depois, passada a pandemia, essas questões vão ser vistas. E se acontecer alguma fuga, algum problema, alguma falta disciplinar desta natureza, a mesma vara da execução penal vai determinar a recaptura daqueles eventuais foragidos. Então, isso é o mais importante a se fazer nesse momento, é garantir que essas pessoas sobrevivam à pandemia. E o Ministério da Justiça não tem contribuído, é o mínimo que se pode dizer, não tem contribuído de uma forma minimamente responsável nessa discussão. Então, nós estamos já com 38 minutos de live, estamos caminhando para o final.
uma boa participação, um bom número de acompanhantes aqui na nossa transmissão. Haroldo, eu tenho uma última questão para te apresentar e depois eu vou apresentar uma que foi de uma internauta aqui sobre o APAC. Mas antes de entrar nisso, essa pandemia uma hora vai passar. E nós sempre temos encerrado as nossas lives puxando uma questão que aponte para o pós-pandemia. Existem aspectos que, no pós-pandemia, poderão ser bem aproveitados pelo sistema prisional brasileiro como aprendizado? Se existem, quais seriam esses aprendizados na sua avaliação? Olha, professor, a pandemia por si só não vai ser capaz de oferecer nenhum tipo de lição para os brasileiros, né, em matéria de presídios, não. Porque um país que vivencia, acompanha o massacre cotidiano nas cadeias de forma indiferente, não vai ser por mais pessoas morrendo dentro dos presídios que isso vai mudar. Para ficar mais nos exemplos mais palpáveis, né, desse massacre que se pratica nos presídios, em 92 houve o massacre do Carandiru, e os responsáveis pelo massacre, além de não terem sido punidos, um deles chegou a ser eleito para o parlamento, não sei exatamente se foi para o deputado estadual ou federal, mas com o número 111, que era o número de vítimas assassinadas pela ação da polícia dentro do Carandiru, esse homem foi eleito deputado. Ou seja, as pessoas aplaudem o massacre dentro do cárcere. De uma maneira geral, evidentemente, existem as exceções. É que que é o que a gente tenta resgatar, né? Que as pessoas consigam pelo menos perceber que dentro dos presídios estão seres humanos. Do outro lado, nós temos como exemplos mais recentes, muito mais brutais, talvez, até tão brutais quanto, né, aquela série de massacres que aconteceram, salvo engano, no final de 2016 ou 2017, começou pelo norte, houve um massacre em Manaus, um presídio em Roraima, depois tivemos em Natal, Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, assim, onde presos brigaram, durante rebeliões, massacravam outros presos, e isso resultava em pilhas de cadáveres dentro do cárcere, né? E isso não sensibilizou a sociedade brasileira. Pelo contrário, a gente continua aprendendo mais ainda. O que significa que a sociedade aplaude esse tipo de atuação do Estado. Porque o Estado, quando permite que isso aconteça, ou que quando favorece o acontecimento de tragédias, de massacres assim, é o Estado atuando. E quando a sociedade aplaude essas ações, o Estado fica omisso, como quem está fazendo a coisa certa. Então, cabe, digamos assim, a quem acredita no avanço civilizatório, né, do Brasil, né, cabe a nós, pelo menos, que defendemos direitos humanos, a pensar que denunciar esses fatos, né, denunciar as violações contínuas que acontecem dentro dos presídios e, a partir dessas denúncias, cobrar das instituições que devem se pautar pelas disposições democráticas, e é um outro problema que se a gente for pensar, né, sobre democracia no Brasil, a gente vê que a gente tem um déficit democrático terrível, e não estou dizendo apenas da democracia formal, né? Nós tivemos um golpe de Estado em 2016, e isso resultou o que resultou de um movimento muito conservador da sociedade brasileira, que mais à frente resultou na criminalização da política, né? A partir de uma operação jurídico-midiático-policial lá de Curitiba, né, que via corrupção em tudo, até na própria sombra, e isso fez com que o Brasil mergulhasse nesse ambiente fascista com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, e parece que a sociedade brasileira é isso, né? Então, se for isso, realmente vai ser difícil da gente conseguir avançar. Mas a gente tem que acreditar que é possível, pelo menos, colocar as pessoas para pensarem os absurdos que significam, que advém de uma política nazi-fascista, como é essa que vem sendo implementada no Brasil, né? E pensar que a partir dessa denúncia, a partir desse trabalho contínuo de educação em direitos humanos, a gente possa, pelo menos, respirar um pouco mais e acreditar
que amanhã pode ser melhor. Haroldo, está sendo muito importante essa sua participação, aqui vários comentários elogiando as suas intervenções. Eu vou te apresentar uma última questão que foge um pouco do nosso tema, e você, inclusive, fique à vontade para dimensionar aí o tamanho da resposta, mas eu acho que guarda alguma relação. Como é que você vê o programa APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados? Tem tido alguma eficácia no sentido da humanização do sistema prisional ou não? Eu conheci a APAC há uns 20 anos, mais de 20 anos. Logo no começo do meu trabalho na Promotoria da Execução Penal em Goiânia. Eu fiquei na Promotoria de Execução Penal em Goiânia de 95 a 2015. Foram 20 anos trabalhando com execução penal. De onde eu consegui buscar boa parte das fontes que me permitiram produzir alguma coisa nesses espaços. A APAC, ela traz uma proposta de humanização do cárcere a partir de um discurso de disciplina e de religião. Tem seus méritos, tem seus, eu não questiono, mas ela não é uma solução. Eu respeito muito quem trabalha com esse modelo, porque pelo menos consegue resgatar algumas pessoas do inferno, que são os presídios convencionais. Acontece que quando você resgata alguns sortudos do inferno, dos presídios, você acaba legitimando a existência do próprio inferno. Então, quando você tem um ambiente pequeno, para poucas pessoas, que respeita o mínimo da sua dignidade, ele tem um espaço para estudo, um espaço para trabalho, ele tem uma cama para se deitar. Não é? Bom, isso é o que deveria ser qualquer presídio. Mas, de repente, a gente coloca isso sob uma sigla, APAC, ou poderia ser qualquer outra sigla. Aqui em Goiás, nós experimentamos aqui módulo de respeito, que era algo parecido com isso também, que você garante um mínimo do mínimo para um preso, de acordo com a lei de execução penal. E esse mínimo que se garante a uma pequena parcela da população carcerária, ela, na prática, não se coloca como uma política pública universal. Ela vai ser uma política pública que vai selecionar os seus sorteados e, a partir do seu funcionamento, ela legitima o funcionamento do resto. Então, é o tipo de experiência, é o tipo de experiência que tem que ser visto com muito cuidado, porque ela não é apta a recepcionar os 800 mil presos brasileiros. Porque para isso nós teríamos que ter pelo menos 800 mil camas. Vamos pensar em leitos para a pessoa dormir pelo menos à noite. Isso não existe no Brasil. O Brasil hoje tem, segundo os dados aqui do CNJ, pouco mais de 400 mil vagas nos presídios, para uma população de 800 mil pessoas. Então isso é impossível enquanto modelo. Nós tivemos ao longo aqui da nossa live alguns momentos em que apareceu o tema que me permite dizer o seguinte: o Estado tem que ser laico, nós não podemos substituir políticas públicas por um tipo de assistencialismo religioso, embora respeitemos a boa intenção. Quero registrar, já caminhando aqui de fato para o fechamento da nossa live, muitas participações interessantes. Vou destacar, por exemplo, a Cláudia Guerra, que mostrou, né, que fez um comentário aqui sobre a situação ainda talvez mais fragilizada da mulher no sistema prisional. Você abordou isso no início da live, quando falou da questão das grávidas, né? Então, eu quero te agradecer muito, Haroldo. A sua participação foi muito qualificada. Eu volto a agradecer à professora Débora por ter indicado o seu nome. Eu acho que nós conseguimos, com esta transmissão nossa, contribuir para o esclarecimento de um tema. Antes de fechar com você, eu já quero convidar todos que nos acompanham para a próxima live, que será na terça-feira da semana que vem, dia 14, às 20 horas, sobre o seguinte tema: modos de se abordar a questão das drogas no Brasil. Nós contaremos
com a participação do professor e cientista político Leonardo Barbosa e Silva, que também entrou aqui na live. Atualmente ele é diretor do Instituto de Ciências Sociais da UFO e foi o meu mestre nessa temática. Eu aprendi com ele que é possível e é necessário uma abordagem diferente daquela que a datenização da sociedade, a datenização dos meios de comunicação trabalha. Enfim, todos já convidados para terça-feira que vem, às 20 horas, debatermos esse tema. Haroldo, eu te dou a palavra para você se despedir daqueles que nos acompanharam até este momento e realmente sou muito grato pela sua disponibilidade e grande conteúdo. Eu que agradeço, professor Edilson, e a todos os que participam ainda da nossa conversa aqui. É preciso registrar, né, uma coisa que... Porque eu sou do Ministério Público. A instituição a qual eu pertenço, ela é corresponsável por esse estado de coisas inconstitucional, conforme declarado pelo Supremo Tribunal Federal, né, que são os presídios brasileiros. A minha instituição, o Ministério Público, junto com o Poder Judiciário, são as duas principais instituições violadoras de direitos humanos no ambiente do cárcere brasileiro. Os principais responsáveis são promotores de justiça e juízes de direito, porque não tem nenhum preso no Brasil que está dentro da cadeia sem uma ordem judicial que não tenha sido requerida por um promotor de justiça ou procurador da República. Então, são duas instituições que estão imediatamente ligadas com o quadro de brutalidade que se caracteriza como de tortura contra quase 800 mil pessoas por todo o Brasil. Então, nós temos que perceber isso. Nós não podemos ser o burocrata do nazismo, né? Eu gosto de lembrar do livro Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, porque eu até escrevi um artigo sobre essa atuação dos juízes e promotores no cárcere a partir das ideias que Arendt traz nesse livro. Né? Eu escrevi um artigo curtinho, foi publicado em revista eletrônica na internet. O nome do artigo é O Juiz e a Banalidade do Mal, onde eu mostro, de uma forma muito direta mesmo, a relação entre o que fazem os juízes e promotores que acreditam estarem fazendo o correto. Né? Assim como Eichmann, na Alemanha nazista, acreditava que fazia o correto quando providenciava as rotas para o extermínio dos judeus, ele era um burocrata que só providenciava os trens e as linhas de trens e os lugares para os quais esses homens e mulheres eram levados. Então, o Eichmann dizia-se um inocente, porque ele não tinha a responsabilidade sobre o destino que os judeus teriam lá na frente. Ele só era responsável por colocar os judeus dentro dos trens, nos trilhos. Então, os promotores e juízes brasileiros que silenciam diante da brutalidade que acontece no cárcere, no Brasil, que acreditam estarem fazendo o correto quando defendem a aplicação da lei penal, esquecendo que existe uma Constituição, esquecendo que existem direitos humanos que deveriam orientar toda a sua atuação, eles se fazem com a mesma perspectiva que Eichmann tinha lá no nazismo. Então, os promotores e juízes, acreditando estarem fazendo o correto, patrocinam a tortura de centenas de milhares de pessoas pelo Brasil. Quadro que foi denunciado e reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal como estado de coisas inconstitucional. Mas de nada valeu aquela declaração lá de 2015 do Supremo, porque, mesmo tendo declarado que a situação era de tortura praticamente nos presídios, o Supremo não desdobrou a sua decisão em ações a serem desenvolvidas dentro do âmbito do sistema de justiça criminal, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pelo Executivo também, evidentemente, mas que viessem a mudar esse quadro. Pelo contrário, o Supremo reconheceu que é tortura, sim, e ficou por isso mesmo. E continuamos nós atuando num sistema que aplica medidas violadoras de direitos humanos como rotina. Então, eu acho que é preciso fazer esse registro, porque são essas instituições que devem reagir também para, dentro dos princípios democráticos da Constituição de 1988, fazer valer um mínimo de dignidade para quem hoje está dentro das cadeias. Nós vamos tentar gravar essa live, deixá-la salva, embora o Instagram, pelo volume de lives
está com problema, nem sempre é possível, mas pelo menos pelas próximas 24 horas ela estará disponível. Eu quero encerrar registrando aqui um elogio da minha colega de profissão e amiga Alecilda, que é professora também em curso de Direito. Ela diz que, Haroldo, você é sensacional e nós precisamos de mais profissionais do direito como você. Foi uma imensa satisfação, estamos nos despedindo de todos vocês que nos acompanharam e temos um outro encontro na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos. Obrigado, Haroldo. Eu que agradeço. Boa noite a todos aí. Boa quarentena. Ok.